Olá pessoal, na aula de hoje vamos iniciar um conteúdo um tanto quanto mais curto por conta do período acadêmico que nós temos que cumprir, tá certo? E eu vou tentar passar nessas aulas finais a ideia de como resolver equações do primeiro grau com uma, duas incógnitas e como é que a gente pode analisar o contexto de sistema de equações. Então, nesse contexto mais algébrico, né, da parte do conteúdo, tá certo, pessoal? Então, hoje a gente vai ver de forma muito simples, né, como se pode resolver uma equação do primeiro grau com incógnita, tá certo? Que, de fato, a aplicação dela no dia a dia é muito grande. A gente se depara com situações que envolvem o contexto das equações do primeiro grau. Na situação do cotidiano, né? Por exemplo, a gente pode ir à padaria, pedir um pão e saber do valor desse pão. A gente pode agora tentar saber o valor de 4 ou 5 pães. Isso a gente pode fazer uma relação usando equações do primeiro grau, certo? Uma vez que a gente gastou determinado valor para comprar um pão, quanto a gente vai determinar, quanto a gente vai usar para determinar o valor de 4 ou 5 pães, tá certo? Em várias situações, né, do cotidiano, a gente se depara com aplicações de uma equação de segundo grau. Então, hoje a exposição vai ser um tanto quanto sucinta, só para ambientar vocês nessa questão de como a gente pode resolver uma equação do primeiro grau com incógnita, valendo-se, é claro, né, da ideia de que este assunto não é um assunto tanto quanto novo. Vocês já viram no sétimo ano a ideia de equação, como é que você escreve expressões algébricas, o uso de letras, né, para representar número. Então, partindo deste conhecimento anterior que vocês têm, a gente já pode, né, aplicar a ideia de resolução de equação do primeiro grau, né, com uma incógnita. Né? Primeiro, a equação do primeiro grau significa que nós vamos ter um termo a ser descoberto, que chamamos de incógnita. Esse termo está elevado a 1. Né? Então, o grau desse termo é 1. Esse termo tem 1 grau, perfeito? E o valor desse termo representa a raiz da equação. A raiz da equação é o valor numérico da incógnita que devemos definir, tá certo? Devemos encontrar, devemos analisar, devemos resolver, certo? Então, vamos num exemplo muito simples. Eu vou situar vocês em um contexto no qual o motorista está fazendo uma viagem tanto quanto longa. Nesta viagem, ele demora uma certa quantidade de tempo, né? Ele dispõe de um intervalo de tempo para se deslocar de uma cidade A para uma cidade B, certo? Depois, percorrendo esse mesmo percurso, o motorista aumenta a sua velocidade. E aumentando sua velocidade, ele vai diminuir, né, o intervalo de tempo que ele vai percorrer esse mesmo trajeto. A pergunta que eu vou propor para vocês é a seguinte, né? Qual é a distância entre essas duas cidades, tá certo? Então, para isso, vamos tentar nos situar aqui no tempo e no espaço. Se eu quero me deslocar de um ponto A para um ponto B, primeiro eu tenho que fazer a minha referência. Então, eu quero sair daqui para chegar neste ponto B. Para isso, eu tenho que me deslocar, certo? E eu vou percorrer uma determinada distância. Eu saio daqui para chegar até aqui, perfeito? Neste contexto, ao me deslocar, eu percorro esta distância com uma certa velocidade. Perfeito? Saio deste ponto para chegar naquele outro ponto com uma certa velocidade. Ainda assim, a gente pode observar que, ao eu sair deste ponto para chegar neste outro ponto, foi passado um certo intervalo de tempo.
curto, porque a distância é curta, certo? Se eu aumentar a velocidade, eu chego nesse ponto mais rápido. Então a gente já percebe que quanto maior a velocidade, menor vai ser o intervalo de tempo, tá certo? E a velocidade é nada mais do que a divisão, a velocidade média é a divisão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto, perfeito? Tendo isto em mente, vamos tentar resolver essa situação. Ó, desenvolvendo certa velocidade média, o motorista percorreu de carro a distância entre Aracaju, Sergipe e Paulo Afonso, Bahia, em 4 horas, certo? Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, 3 horas. Como calcular a distância percorrida? Esta é a grande pergunta. Vamos lá? Então, o motorista percorreu de carro a distância entre Aracaju, Sergipe e Paulo Afonso, na Bahia, em 4 horas. O tempo que ele gastou para sair de Aracaju e chegar em Paulo Afonso foi de 4 horas, perfeito? Se o motorista agora tivesse aumentado em 20 km por hora a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, 3 horas. O que eu falei, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o intervalo de tempo. Então, ele percorrendo a mesma distância de Aracaju, Sergipe, no outro contexto, aumentando a velocidade em 20 km por hora, ele percorreu a distância em 3 horas. Certo? A pergunta é, como calcular a distância percorrida? Tá certo? Então, para a resolução, primeiro, vamos definir o seguinte, que a velocidade média é a razão, é a divisão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo, perfeito? Ó, velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Eu quero saber justamente qual é a distância percorrida nesse trajeto. E é justamente isso que eu quero saber, que eu vou chamar de incógnita, ou seja, é o valor a ser descoberto. E a incógnita mais usada nas expressões matemáticas é a letra x. Então, neste contexto aqui, x vai representar a distância percorrida. É o que eu quero saber. Raciocine comigo o seguinte. Se a velocidade média é a distância percorrida sobre o intervalo de tempo, a gente pode analisar a seguinte situação. Ó, no primeiro contexto, qual é a velocidade média desse motorista? Ele saiu de Aracaju para Paulo Afonso em 4 horas. A velocidade média dele, então, vai ser distância percorrida, que eu não sei quem é, tá certo? Mais distância percorrida, que eu não sei quem é, perdão, sobre 4, que 4 é o intervalo de tempo, tá certo? Agora a situação muda. Se ele tivesse aumentado em 20 km por hora, sua velocidade, ele teria percorrido a mesma distância x em 3 horas, tá vendo? Então aqui nós temos a velocidade média e velocidade média. Nós estamos fazendo uma relação aqui entre velocidades. Se velocidade é a razão entre a distância percorrida pelo intervalo de tempo, a gente já está relacionando as velocidades desse percurso. Na primeira situação, ele percorre essa distância percorrida dividido por 4, é a sua velocidade média, tá certo? Depois ele aumenta mais 20 km por hora, aqui já está na forma final, e aqui é o produto desse, é o resultado desse acréscimo da velocidade. Ele aumentou mais 20 km por hora, portanto, ele chegou mais rápido, né? Ele chegou mais rápido, diminuiu o tempo aqui. Neste caso, nós temos x sobre 3, que é a distância percorrida no mesmo percurso, tá certo? Agora com um tempo menor. Nós temos aqui, neste caso, expressões inteiras. Ó. Aqui
Aqui é uma expressão algébrica inteira. X sobre 4 mais 20, expressão algébrica inteira. Tá certo? Da mesma maneira que x mais 3 também o é. X sobre 3 também o é. Ambas são expressões algébricas inteiras. Agora, a igualdade entre essas expressões algébricas nos dá uma equação. A equação vem a partir dessa igualdade aqui. Eu estou igualando expressões, tá certo? Com o fim, neste caso, de resolver com uma só incógnita. A incógnita aqui é x, certo? Então, como é que se resolve? Nós temos aqui x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Como é que se resolve? Primeiro, nós temos que colocar todos em um denominador comum. Todos os entes em um denominador comum. Para isso, nós temos que calcular o MMC dos denominadores. Quais são os denominadores aqui, pessoal? 4, aqui não está visível, mas subentende-se que tem um aqui embaixo. 1 e 3. 4, 1 e 3. Então, vamos tirar o MMC de 4, 1 e 3, tá certo? MMC de 4, 1 e 3 vai ser igual a quanto? Nós vimos isso no começo do ano, né? 4 dividido por 2 dá 2. 1 dividido por 2 não dá, repete 1, não dá o número inteiro, né? 3 dividido por 2 também não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 1 dividido por 2 não dá, repete. 3 dividido por 2 não dá, repete. Aqui fica 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, portanto, chegou no final. Como é que se calcula o MMC? 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, o MMC de 4, 1 e 3 é igual a 12. Feito isso, ó, temos então que essa mesma expressão daqui, pode ser reescrita em uma nova equação com o denominador comum, tá certo? 12 é o MMC, então o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide por 4 e multiplica por x. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes x dá 3x. A mesma coisa aqui, lembrando que aqui tem 1 embaixo. 12 dividido por 1 dá 12 vezes 20 dá 240, perfeito? Igual aqui, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x dá 4x, perfeito? Aqui eu só reorganizei essa expressão aqui de baixo, só reorganizei da seguinte maneira. O 12 passei multiplicando para lá, assim como o x passei multiplicando para o lado direito. 12 para cá e 12 para cá, tá certo? Reorganizei aqui dessa maneira, com 3x mais 240 dentro parênteses vezes 12, igual a 4x vezes 12, que passou multiplicando, tá certo? 12 de um lado e 12 do outro, em uma multiplicação de termos, ó, usando o princípio multiplicativo da igualdade, perdão. Então, nós temos o quê? 12 está multiplicando de um lado e 12 está multiplicando do outro. A gente pode cancelar esses termos, certo? O que sobrou? 3x mais 240 igual a 4x. 3x mais 240 igual a 4x, tá certo? Usando o princípio da igualdade, essa expressão é igual a essa. 4x igual a 3x mais 240. Eu só inverti a ordem dos termos, neste caso aqui, usando o princípio da igualdade. Se esse cara é igual a esse aqui é igual a esse aqui. Perfeito? Então, vamos lá. 4x igual a 3x mais 240. Perfeito? Agora eu tenho que colocar quem é incógnita do lado e quem é número do outro. Por isso que eu botei o 3x, passei para o lado esquerdo da minha equação, para ficar 4x menos 3x, porque ele passou negativo, porque ele estava positivo, certo? Então, 3x passou para o lado esquerdo, fica 4x menos 3x igual a 240. 4x menos 3x é igual a x, portanto, x é igual a 240. Se a velocidade
está em quilômetros por hora e o tempo está em hora, a distância percorrida tem que estar em quilômetros, perfeito? Então, x é igual a 240 quilômetros, perfeito, pessoal? Então, neste contexto, a gente pode perceber um exemplo de como se resolve uma equação do primeiro grau com uma incógnita, perfeito? Copiem todo o conteúdo no caderno e eu vou estar passando um exercício similar a este e nas próximas aulas a gente tenta avançar um pouquinho mais com o conteúdo a este tópico relacionado, tá certo? Bons estudos!